Boa noite a todos, sou Marçal, esse aqui é o excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e essa live aí que a gente acabou de abrir é uma live fechada. Essa semana o presidente teve uma ideia de abrir a campanha. O que é abrir essa campanha? Nós temos uma militância forte, o Instagram do presidente, as redes sociais dele é hoje, né, considerado entre a primeira e a segunda aí, maior rede de político do mundo, pra você ter uma noção. Só que a gente vai abrir essa campanha para você virar um influenciador oficial dessa campanha, ser alimentado. A gente está recebendo um ataque poderoso, uma rede de mentiras e narrativas contra o nosso presidente, contra o futuro desse país. E aqui começa essa construção nossa. Nesses dias eu quero pedir seu empenho, né? Você que está aí no grupo do Telegram. Presidente, 320 mil pessoas se cadastraram. Só de São Paulo, de influenciadores, tem 59 mil. O que é considerado esse número? De micro-influenciadores também, de médio e de grandes influenciadores. Agora é a hora de todo mundo reprimir, né, a gente que acredita no presidente Bolsonaro. E aqui vai um apelo, a gente vai conversar, bater bola aqui e vai ter um treinamento no final com as missões que a gente vai praticar nesses dias. Eu quero seu empenho por um único motivo. Se você der seu melhor nesses próximos 20 dias, a gente vai evitar uma perda dessa nação por 20 anos para tentar recuperar esse país de uma esquerda. O jogo é baixo. Não sei se vocês viram, o Nicolas está aqui, a Zambelli está aqui próximo, eles vão entrar aqui também no momento oportuno. Estão fazendo ataques de uma completa baixaria contra todos nós. O que a gente tem que fazer? Agora é um tempo de unidade. E a gente abre essa live, eu peço para você aí, compartilhar nos seus grupos, vai ter missões e a gente não vai ter controle disso, porque nós vamos entrar numa campanha exponencial. Essa campanha ela vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Deixa eu te explicar por quê. Porque esse homem aqui, ele tem colocado há muitos anos a reputação dele para a gente viver livre desse esquerdismo, desse socialismo enrustido, desse comunismo que tem atrapalhado o avanço desse Brasil. Então, presidente, as pessoas estão chegando, ele acabou de posar aqui em Congonhas, nós estamos aqui em Congonhas. O que a gente vai passar para vocês são pequenas instruções, então, primeira fala do nosso presidente, então, depois do treinamento, eu peço que você fique e que você siga as instruções, porque ninguém vai nos segurar. Nós estamos com uma campanha que está sendo censurada em algumas frentes, isso está atrapalhando bastante, só que ninguém consegue censurar quando o batalhão é gigantesco. Eu agradeço você por ter cadastrado, a partir de agora, então, a gente só vai descansar, presidente, no dia 30, às 20 horas e 20 minutos. Boa noite a todos. Vocês, em grande parte, sabem o que está acontecendo e temos uma data marcada, 30 de outubro, onde decidiremos o futuro do nosso Brasil. O que tem contra a gente? Narrativas, mentiras. Por exemplo, acabei de chegar de Pernambuco, estava em Recife. O que está sendo massificado lá no horário eleitoral gratuito por parte do PT? Que eu vou acabar com o Auxílio Brasil. O Bolsonaro reeleito vai acabar com o Auxílio Brasil. Vote no PT. Então, a verdade sobre isso aí. A gente rebate qualquer acusação. A verdade sobre isso aqui. O auxílio, o Bolsa Família, até o ano passado, era um valor que variava de R$40 até 300 aproximadamente, com a média 190. E quem, porventura, arranjasse emprego, pedia o Bolsa Família. Nós criamos o Auxílio Brasil no final do ano passado. E, para isso, tínhamos que negociar o parcelamento dos precatórios. O que nós fizemos? Precisamos do Parlamento Brasileiro. E renegociamos o parcelamento dos precatórios, que era a condição necessária para a gente criar o Auxílio Brasil de R$400. Deixo claro, toda a bancada do PT na Câmara votou contra, mas nós fomos vitoriosos. Foi criado o Auxílio Brasil. No corrente ano, o mesmo assunto. Aumentamos em R$200 o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está acertado com a equipe econômica, o Paulo Guedes, que ele ficará nesse valor, R$600, 400 mais 200, a partir do ano que vem. Está tudo acertado. O que o PT fala? Que não é verdade. Então, essas questões, é verdade ou não é verdade, muita coisa é a palavra. Primeiro, a verdade. O PT votou contra a criação do Brasil de R$400 no ano passado. A verdade da nossa parte. Os R$200, sim, é até dezembro, mas já está acertado com a equipe econômica, fonte de recursos, para que
se transforme em efetivo a partir do ano que vem. A esquerda aproveita isso e fala que vai ser acabado. Não tem uma influência assim, porque a propaganda do PT é regionalizada junto aos mais humildes, que não é verdade que eu estou falando. A verdade está aqui. O que a gente pede de vocês? Mostrar a verdade. E assim, qualquer assunto que porventura for sugerido aqui, imóveis, a gente fala, expõe a verdade e prossegue nessa missão nossa. Se o PT não mentir, vai falar o quê? Não dá para comparar, por exemplo, 4 anos de Lula, os nossos 4, na verdade, que estamos terminando agora. Ou seja, uma diferença enorme em todos os aspectos. Também, obviamente, nas pautas de costume. Agora o Lula virou contrário ao aborto. Ele viu que pegou mal, ele fala que o aborto é questão de saúde pública, que essa história de família é algo ultrapassado. Pegou mal, ele muda de posição. Ele é o camaleão da política, é o encantador de serpente. E nós queremos, ponto a ponto, rebater tudo isso. A questão também, para terminar aqui, Bolsa Família, Auxílio Brasil. Bolsa Família, a pessoa conseguiu emprego, perdia o Bolsa Família. Então, ela era escravizada pelo PT. Você não pode continuar ganhando R$40, 190, 250. Se conseguir emprego, você perde isso. Então, muita gente não trabalhava, com medo de perder o Bolsa Família. Conosco, R$600. Se o cidadão, o homem ou mulher, conseguiu emprego, ele não perde o Auxílio Brasil de, no mínimo, R$600 e também tem um incremento de mais 200. Ou seja, nós estamos com esse mais 200 e não perdendo o Auxílio Brasil, estimulando as pessoas a trabalhar. A verdade é o seguinte, nós vamos criar, na verdade já tem no treinamento hoje, em seguida você vai receber esse material que chama Contorno de Objeções. O que a gente espera nesses dias agora, nesses próximos 20 dias, 20 não, né? Tem menos de 15 dias para a gente resolver essa eleição. O que vai acontecer? Cada ponto que a gente tem contra o presidente, contra o futuro que a gente está construindo, você vai ser treinado para contornar isso. O que eles começaram a falar? Eles começaram a falar que a gasolina, quando passar a eleição, vai subir. Só que isso é impossível. O presidente, junto com o Congresso, aprovou o teto de ICMS. Agora tem Estado petista que está querendo fazer o quê? Inclusive o Haddad falou isso agora no debate, que quer derrubar isso, porque o Estado, na mão do comunista, sempre vai ter mais imposto. Então, o que a gente vai fazer, presidente, e todo mundo está assistindo? Nós vamos treinar de dia, de tarde, de noite, o tempo inteiro, para que todos vocês exponham a verdade. A gente não precisa ficar produzindo mentira. A própria fala do Lula já é material de campanha que mostra quem ele é. O que a gente precisa fazer é saber todos os pontos. Nós vamos explicar tudo o que é narrativa. Então, não é uma briga de fato. O que a gente tem é um homem aqui que tem alguns defeitos, sim. Ele assume. Inclusive, você nunca viu o presidente da República pedindo perdão pelos seus próprios defeitos. Agora, do outro lado, a gente tem um criminoso com a lista extensa de crimes. Defeito não compara com crime. Nós vamos treinar. Eu quero que você bata no peito e vá para cima. Não é para discutir com o petista. O petista está com a mente cauterizada. Não adianta falar com ele. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é pegar os 2% e 3% de indecisos que está na sua rede, senão a gente não fura essa bolha. Questão de teto de ICMS para combustíveis, né? Diesel, gasolina, etanol, gás de cozinha. Também comunicações, teu telefone celular, teto também de ICMS, 17%. Também energia elétrica. Se você olhar a tua conta de casa, você vai ver que caiu o preço da tua conta. Se você que tem uma padaria, uma pizzaria, uma oficina mecânica, um salão de beleza, vai ver que caiu também o preço a conta final da energia elétrica, desde que você tenha gasto, obviamente, a mesma quantidade em quilowatts. Quando isso foi votado, que é lei, lá no Senado Federal, todos os senadores do PT votaram contra esse limite do teto de combustíveis, energia, tá, etc. Ou seja, para o PT, interessa o quê? Que o cidadão continuasse pagando gasolina chegando a casa de R$9, para depois, por ocasião das eleições, ele bater no peito e falar, olha, eu vou resolver esse assunto. Assim como a questão do Bolsa Família, que nós transformamos em Auxílio Brasil de no mínimo R$600. Ou seja, o PT sempre estimula a desgraça, estimula o que é de pior, para depois se apresentar como salvador da pátria. Perderam nos dois momentos. Repito, todos os senadores do PT votaram contra a diminuição do preço da gasolina,
do álcool, da energia elétrica, das comunicações, no Senado Federal. Então, ele não tem moral para falar nada da gente. Nós resolvemos isso e não foi de uma hora para outra, foi negociação ao longo de anos. Não foi a redução de gasto de combustível na canetada, como a Dilma fez lá atrás, que ajudou no endividamento da Petrobras. Deixo claro, o endividamento da Petrobras por malversação de recursos públicos, por corrupção, por interferências, esse endividamento foi de 900 bilhões de reais de 2003 até 2016, final aí do governo Dilma, quando ela foi cassada. Esse endividamento de 900 bilhões, só para controle, daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. É realmente algo fantástico. Então, esse é um pouquinho da história do PT no passado. Teria muito o que falar aqui, mas vamos continuar? Vamos bater na honra de todo mundo que está defendendo o Bolsonaro. 80% da mídia no Brasil hoje, eu quero que você tenha coragem de falar isso, 80% da mídia brasileira hoje são esquerdistas. O que significa isso? As pessoas, elas não querem saber de fatos, mas elas constroem narrativas. Existe uma guerra cultural acontecendo, e nessa guerra, absolutamente, a gente fica acreditando no que houve. Ontem eu tive com o Braga Neto, e ele contou exatamente como é que funcionou a compra das vacinas. Se você ouvir da boca do Braga Neto, do coronel, você vai olhar, você vai perceber, eu fui enganado. A grande verdade é o seguinte, o presidente Bolsonaro, inclusive ele não gosta de falar isso, eu vou pedir uma licença para falar, está numa campanha completamente desproporcional em relação à arrecadação de dinheiro. Tem uma campanha aí que já gastou 126 milhões de reais. Essa campanha aqui, nós não temos dinheiro. E esse nós não temos dinheiro, nós precisamos tomar essa dor do capitão. Por que a gente precisa tomar essa dor? Porque é impossível o presidente da República não usar a máquina pública. Esse cara aqui, com todo respeito, não está usando. Isso é uma narrativa o tempo inteiro de colar as coisas que o Lula é na figura dele, para que você fique envergonhado. Qual que é o grande lance que eu quero que você abra o seu coração nessa live aqui de treinamento? As pessoas vão bater em todos que se levantarem para defender o presidente. Essa semana foi o Nicolas, o André Valadão. Vai ser um por um. Vão revirar a vida de todo mundo. Mas espera aí, não é melhor a gente, nesses próximos 15 dias, todo mundo suspender a própria reputação para defender essa nação? Eu faço uma pergunta para todos vocês para gerar um espírito de indignação em todo mundo que está assistindo. Se a Argentina continuar dando errado com essa inflação que vai bater 100%, ela der errado, o povo argentino pode vir para o Brasil. Chile vai dar errado, pode vir para o Brasil. Venezuela já não existe, está vindo todo mundo para o Brasil. Pode vir todos esses países da América do Sul para cá. Agora eu tenho uma pergunta para você ficar indignado. Se o Brasil der errado, a gente vai para onde? Nós não vamos perder o Brasil. O presidente Bolsonaro sentou naquela cadeira da presidência da República. Eu posso falar uma coisa. O sistema até hoje tem repulsa de ver o presidente lá. O presidente realmente cortou esquemas. O presidente realmente ele ficou praticamente 2 anos paralisado por um sistema. E agora a gente tem um negócio que você tem que comemorar. A maioria do Congresso Nacional está com o presidente Bolsonaro. Se a gente entende isso, o que a gente vai fazer? Nas mãos desse homem aqui, nos próximos 4 anos, com a disciplina que ele tem, pessoal, com a energia que ele tem, com a honestidade que ele tem, pode bater no peito. E fizeram você sentir vergonha da pessoa do presidente Bolsonaro. Não faz sentido. Eu lembro algumas entrevistas que me perguntaram assim, mas se você assumir, por exemplo, uma presidência com essa economia, eu falei, que economia? Deflação de 3 meses seguidos. Presta atenção no que está no Brasil. Nós crescemos, o PIB vai crescer pela primeira vez em 42 anos, uma taxa superior à da China. Nós estamos gerando mais emprego que Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha juntos. O desemprego não para de cair. O que está acontecendo? É noticiado os grandes feitos do presidente Bolsonaro. Aonde que a gente tem um problema? Tem 12 perfis de brasileiros, você vai receber no Telegram. Nós vamos treinar o batalhão. Por mais que o presidente é um militar, ele não gosta que fala dessa forma, mas eu quero te falar, vocês estão sendo convocados por mim. Ele vai falar convidado, mas eu vou te falar, é convocação. Para a gente um dia não precisar pegar em arma, para um dia a gente não ficar louco para querer o país de volta, esses comunistas, eles não devolvem. Eu vou fazer uma alerta para a nação, tá? Caso aconteça de vocês dormirem, como é o normal, da gente, como brasileiro, sempre dormir, porque a gente não acredita, as pessoas não acreditam, presidente, quando a gente fala que esses caras querem implantar o comunismo, eles debocham. Vou explicar para você.
São 7 fases para implementar o comunismo. Nós cortamos eles na 5ª fase, aparelhamento geral do Estado. Esses caras, presta atenção no que eu estou te falando, esses caras da mídia não ficam indignados com a fala do Lula o tempo inteiro falar que vai regular a mídia. Eles não ficam indignados. Por quê? Porque eles já fazem parte do controle social deles, desse controle de mídia. Então vocês vão ter que suspender um pouquinho seus afazeres, senão a gente vai perder a nação. Vocês estão assistindo, eu queria que vocês pegassem esses 10 dedos, ou quantos dedos você tiver na mão. Escreva, se você puder escrever. Se você tiver agora a fim de ajudar, escreve assim, ó. Nós não vamos perder essa nação. O presidente Bolsonaro, ele representa uma era. Ele representa uma primavera. E esses caras são mentirosos. Eles querem tirar isso de nós. Nós não seremos a esperança desse socialismo e desse comunismo na América Latina. Essa nação é uma nação próspera. Nós estamos aqui e precisamos bater todo mundo no peito. E eu falo para você agora. Todo mundo aqui vai estudar. Nós não temos um assunto que o presidente Bolsonaro não quer que discuta. Se alguém falou assim, é 51 imóveis, com simples palavras você vai entender. 51 imóveis, tem 32 anos de envolvimento, né? Que eles estão pesquisando o parente, o irmão, o concunhado, a ex-esposa. E aí é simples. Você pega isso, de 8 em 8 anos, dá um imóvel para você comprar o próximo, você tem que vender o outro, só que você fica fora da narrativa, por isso que a gente tem que estudar. Mas aí a questão do dinheiro vivo que eles falam. Não é, moeda corrente. A moeda corrente. Quer dizer, se fizesse, por que não fizeram uma mesma investigação com os demais candidatos a presidente? Porque só em cima de mim. E estava 7 meses fazendo isso aí. Eu tenho um parente, um ex-cunhado, está separado há quase 20 anos da minha esposa, da minha irmã, que ele tem umas 30 lojas de material de construção e roupas no Vado Ribeiro. E ele comprou metade dos imóveis. Por que não aconteceu de mim? Outra, de onde é que viria esse duto, né, que eu estaria fornecendo dinheiro vivo para comprar imóvel? Não aponto nenhuma possível origem. Bem, disso tudo, o Tribunal de Justiça do DF, a questão de 2, 3 semanas, o que fez? Mandou tirar a matéria do ar por ser criminosa e mentirosa. Logo depois, o ministro Supremo, o tribunal, julgou, falou pela liberdade de expressão, o jornal podia continuar fazendo aquilo, mas responderia civil e criminalmente, tendo de vista a matéria criminosa e mentirosa. Depois que passar a eleição não adianta. Está sepultado praticamente. Os caras inventam uma em cima da outra. Como inventaram agora que eu sou canibal. Eu acho que eu não vou nem discutir esse assunto. Chega às raias do ridículo. Qual é a grande questão que vocês têm que entender? O que a esquerda prega? A esquerda prega uma coisa que faz parte do treinamento, você vai escrever. A gente pode misturar religião. Quem fala que não pode é porque a pessoa não entende ou de política ou de religião. E tem um grande pregador aí do passado, Charles Spurgeon, ele falava o seguinte: se você não mistura política e religião, vão se levantar falsos profetas e políticos ladrões. Por isso que a gente tem que fazer. Por que ataca o presidente na questão da religião? Porque o presidente absolutamente quer liberdade religiosa. E eles não querem, eles querem perseguição. Porque na liberdade existe uma coisa que ataca qualquer comunista. Ele não está nem aí para a sua ideologia, ele só respeita. Ninguém se curva para a ideologia, porque a ideologia é uma realidade imaginária. É imaginativo isso. Nós estamos, de um lado, com a realidade, lutando contra a ideologia. É todo tipo de ideologia. Se você quer que seu filho chegue no final do dia com o olho vermelho, com droga, liberado pelo Estado, vote em quem é o cara que está fazendo essa relativização. Quem que é? O Lula. O que a gente tem que pegar é o seguinte, presidente, nós precisamos saber exatamente onde eles vão bater. Essa vai ser a eleição mais disputada da história. Talvez você não saiba. Nunca na história desse país, 2 presidentes disputaram. O Lula na condição de ex-presidente e o nosso atual presidente da República. Então, realmente, o país está dividido. Só que as pessoas que, por exemplo, estão magoadas com o presidente já se expôs, já falou que pelo erro de palavra dele, ele volta atrás humildemente. Você vai chegar esse vídeo em você. Mas o que interessa é o seguinte: não é hora de ficar olhando para a moral. Não se compara defeito pessoal com crime. Nós não somos malucos. Ninguém da geração futura vai falar que a gente foi covarde assistir um cara entrar de novo na presidência da República. Isso não faz sentido. Se você um dia tiver proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, você vai conhecer o coração desse cara. Olha para o relógio dele aqui, ó. Ele não está aqui fazendo cena para ninguém. Ele usa um caço aqui no braço.
Ele não fica comprando Patek Philippe igual o Lula. Aí alguém olha e fala, mas eu sou a Rolex, eu sou empreendedor, eu produzo milhões de reais de impostos, eu posso comprar isso aqui. O presidente da República, não. Uma vez eu fiz na casa do Eduardo Bolsonaro, eu falei, por que vocês não andam em carrões? Meu pai não deixa. Vocês precisam saber disso. Fica criando uma narrativa que o presidente defende os filhos. Não, dá licença, eu preciso contar um negócio. Não deixa, não tem poder aquisitivo para comprar carrão, ok? Deixa bem claro aí. Tá? Olha só, olha o que é narrativa e o que é realidade. O Eduardo, uma vez contou a história lá de Caldas Novas, que ele foi levado para a delegacia, e alguém ligou, você precisa saber disso. Você vai fazer um recorte, o presidente era deputado. Uma coisa é você acreditar em narrativa fraudulenta. Agora, escuta a verdade. O delegado ligou atrás do deputado. O deputado falou, ele errou? Errou. Não, vamos lá. Ele foi detido, Caldas Novas, que foi na época de carnaval, porque tinha pego um corno na rua e estava buzinando, fazendo barulho. Daí foi detido e na delegacia tomaram conhecimento que era filho do deputado. Eu fui contactado e perguntei se era verdade aquilo. Era. Então eu falei, olha, deixa ele descansar mais um tempo aí no xadrez, tá? E depois a gente vê como é que fica. E ele ficou o tempo normal detido. Então não adiantou ligar para o papai que se deu mal. Ele já conhecia o papai dele, mas tudo bem, ele era garoto, tinha 18 anos de idade, tá? Mas não justifica aquele tipo de procedimento que tinha muita gente, mesmo em carnaval, que está dormindo. No dia seguinte vai acordar de madrugada, vai para a padaria, vai trabalhar. Ele aprendeu rapidamente. E é um bom garoto hoje em dia. Por que a gente está tocando nisso? Você entendeu o seguinte, quando você conhece a história, você não precisa ficar caindo em narrativa. Eu vou absolutamente mostrar todos os pontos para você nesse treinamento. Tudo que o Lula é, esse 80% da mídia impregnou nessa pessoa aqui chamada Bolsonaro. É uma vergonha, Brasil. Vocês que estão aqui, gente, vocês têm que colocar a boca no trombone. É uma vergonha chamar esse homem aqui de genocídio. Não faz sentido. Um assunto interessante que é de hoje, né? Homicídio no Brasil. DataSUS aponta nova queda expressiva. Então, os números estão sendo consolidados e, pelo que tudo indica, a taxa de homicídios ficará abaixo de 20 por 100 mil habitantes pela primeira vez em 30 anos. Parabéns, presidente. Ou seja, o Brasil aqui indo para o rumo certo. Deixa ele ser o Brasil notícia lá fora pelo número excessivo, né, de mortes por arma de fogo por 100 mil habitantes. E deixo claro, por exemplo, na matéria toda de hoje, essa aqui é de dia 9 agora, o nosso prezado Lula dizendo que vai desarmar a população de bem, vai dar um prazo razoável para que todos possam entregar suas armas de forma espontânea e sem punição. Nós, hoje em dia, temos, por exemplo, 700 mil CACs no Brasil. Eu sou CAC. Eu não sei quantas pessoas têm arma de fogo legal, obviamente. Eu deixo claro, o Lula acabou ontem de fazer um comício lá no Complexo do Alemão. Será que ele falou status de armamento? Será que ele falou entregar armamento naquele ambiente? Ou para aquele pessoal pode continuar armando, você, cidadão, por lado de cá, não. E não esqueça de uma coisa, como diz a história, toda ditadura é precedida de um processo de armamento. É isso que a gente vai mostrar para vocês. Sei que aqui tem gente assistindo que não quer saber de arma de fogo. Tudo bem, é um direito dele. Mas nós entendemos que a arma de fogo nas mãos do cidadão com critério é uma defesa dele para que ele não tenha sua casa invadida, sua chácara, sua fazenda e a bandidada fazer barbaridade lá. Temos diminuído e muito a violência no campo também. Por que isso? Além da arma de fogo, nós titulamos terras pelo Brasil. E deixar bem claro, hoje eu estive lá em Recife, né, capital de Pernambuco. Eu perguntei para o pessoal lá se eles sabiam, em 4 anos, quantos títulos da reforma agrária, quantos terrenos, né, com seu devido registro, foram entregues para o pessoal assentado no primeiro mandato de Lula. Não sabiam. Foi 0. Ou seja, em 4 anos do governo Lula, ele que diz que é o defensor da reforma agrária, etc., não deu um título sequer de propriedade para os assentados de Pernambuco. Eu, no primeiro ano, só em Pernambuco, distribuímos 17 mil títulos. O meu governo, ao longo de 3 anos e 8 meses, entregamos 420 mil títulos da reforma agrária. Mais do que FHC, Lula e Dilma juntos. Qual que é a grande questão do porquê que eles não entregam? Igual a transposição do Rio São Francisco. Eles trabalham num modelo de gestão pública chamada gerúndio. Eles sempre estão fazendo.
Para você ter uma noção, alguém está prometendo picanha, mas ficou aí quase 15 anos e não conseguiu levar nem água no Nordeste. Se a pessoa não consegue levar água, a picanha vai chegar quando? Esse é o modelo comunista, que ele fica aproveitando esse aparelhamento do Estado para ficar sugando os cofres públicos. Não terminam as obras públicas. Então, a grande verdade, quando você ouve isso aqui, um cara que fala de reforma agrária não deu um título no primeiro ano. O presidente entregou 80% dos títulos na mão de quem, presidente? Das mulheres. 80% das mulheres. 80%. No total são mais de 400 mil títulos, que são escrituras passadas por nome. Você que é mulher, você tem que saber algo. Você, o presidente Bolsonaro, não é a dona de casa, você é a dona da casa. O presidente Bolsonaro está empenhado em fazer isso, em continuar entregando esses títulos e fazer você que não tem sua escritura nas suas mãos ter essa dignidade, porque isso para as pessoas que estão crescendo na vida faz diferença e tem sensibilidade para isso. Eu quero me dirigir aqui aos milhões de servidores estaduais e municipais. Vocês se lembram, há poucos anos, era comum pelo Brasil atrasar o salário do servidor e até mesmo parcelar o 13º. 2021, o nosso governo, com a nossa política de menos Brasília, mais Brasil, nós distribuímos recursos para todos os governadores e prefeitos, independente do partido político deles. De modo que, em 2021, você não tem notícia que nenhum estado ou município tenha atrasado o salário do servidor ou tenha parcelado o 13º salário. Isso é uma nova maneira de nós tratarmos os nossos outros, né, outros escalões do Poder Executivo, no caso aí, governadores e seus servidores, prefeitos e seus servidores. Tem quantos anos que o governo não fecha a conta no azul? Coloca, eu vou te falar aqui como se você estivesse fazendo um investimento, presta bem atenção. Se você é uma pessoa, esse é um bom argumento para você convencer o indeciso. A pessoa, ela tem um dinheiro para investir. Você tem coragem de investir seu dinheiro da sua casa, da sua família na mão do Lula? Você já sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro, certo? Coloca na mão desse homem aqui, ó. Desligou o aquecedor de piscina do Planalto porque não usa. Você precisa saber a verdade, isso não vai sair nunca no jornal. E também nunca usei o meu cartão corporativo pessoal. Zero. Tanto é que quando fizeram mais uma fake news dizendo as contas da dona Michele, a primeira-dama, eu questionei o ministro Alexandre de Moraes Filho, que vazou esse inquérito do fim do mundo que ele tem lá. Divulgue a despesa da conta da primeira-dama. Ele não divulgou. E o que eu fiz? Porque eles queriam saber, jogou para a imprensa vai me questionar se eu paguei as contas. O que é a conta dela? É manicure, cabeleireiro, é a tia dela que faz um serviço lá em casa com a nossa filha quando a gente vai viajar. Então, não divulgou o montante. O montante é irrisório, mas quis transparecer o quê? Que eu estaria pagando essas contas com um cartão corporativo. E eu entreguei o jornal Folha de São Paulo todos os extratos, mês a mês, desde janeiro de 2019 até agora. Saque, zero. O que diz esse cartão corporativo? São 3. Esse pessoal, que eu posso sacar até 17 mil por mês, sacar e gastar como bem entender. Os outros 2 cartões que vira, mexe, a imprensa bota no ar, são auditados pelo Tribunal de Contas da União. Não existe, da minha parte, para tornar certas despesas secretas. O Lula mesmo tomou na cara no último debate, porque ele falou em decreto, eu falei, qual decreto? Qual o número? Já que é decreto, tem o número, é publicado, e não tem. Quem usou desse artifício e muito no passado foi o PT, que tem uma lei de 2011 da Dilma, que foi sancionada por ela, que diz que certas questões pessoais familiares, o sigilo vale por 100 anos. O que tem na minha, que pediram para mim, eu não divulguei. Meu cartão de vacina, nada mais além disso. A matrícula de filha, questão pessoal, bem como as pessoas que me visitam. Eu não posso. Visita muita gente a mim lá no Alvorada, que é a minha casa, e de acordo com a pessoa que vai lá, a imprensa faz uma festa e vai que essa pessoa tudo faça alguma coisa errada, que pode fazer, volta a conta. Então, isso. Agora, nenhuma ação nossa, outra, foi posto em sigilo de 100 anos, como Lula e Dilma, como Dilma fez no passado, com muita coisa que tem a ver com outros gastos, por exemplo, com cartão corporativo. Você tem que fazer nessa lei de acesso aí ao sigilo, que foi criada pela Dilma Rousseff, não é dar explicação inicialmente, é fazer pergunta. Quem foi que criou? Rousseff. O que ela cobertou com sigilo? Ela cobertou os e-mails do Bessias, não sei se vocês lembram desse caso.
aquilo incriminava ela, ela usou essa lei, esse dispositivo para cobertar crime dela. O que é a grande verdade? Não se preocupa, porque se uma pessoa está com a mente cauterizada e ela já vai votar no PT, você não importa com isso, não precisa. Mas faça as devidas perguntas. O que a gente quer, coronel? É o seguinte, nós vamos passar aqui os itens, né? Me passa o celular que eu tenho que passar as missões que a gente vai fazer. O presidente vai para o missões não, solicitações. Pedidos, encarecidamente. Chega aí, Nicolas. Ó, o presidente está indo para o próximo compromisso, a gente vai continuar aqui. E você está liberado, senhor presidente. Estou liberado? Você me libera? Tá aqui. Pessoal, muito obrigado. Temos outros compromissos hoje. Amanhã pela manhã estarei em Caxias, Rio de Janeiro, 11 horas. À tarde estaremos na reunião com prefeitos em Belo Horizonte, com o senhor governador Romeu Zema. Vamos continuar até o dia 30. Eu apelo a vocês. Tá? Veja o que está em jogo, compare o que um governo fez, o que outro fez, o que cada um pensa de pautas conservadoras, no tocante à família, desarmamento, verdade acima de tudo, a economia. Veja, a economia do Brasil está indo muito bem em relação ao mundo. Ou seja, esses números é que tem que fazer você decidir. E eu peço àqueles que não votam no Bolsonaro, também não votam no outro. É a pior decisão que você pode tomar. Decida porque o futuro do Brasil passa pelo teu voto. Se você não votar, alguém, ao votar, vai decidir o teu futuro. E nós queremos o quê? Que o Brasil continue livre, soberano, próspero, continue para frente. Temos batido o recorde mês a mês da taxa de desemprego, que tem caído bastante no Brasil. Temos uma economia dos melhores do mundo. Ou seja, o Brasil está indo bem. Tem problemas? Tem. Estão sendo resolvidos. Teria muita coisa a falar aqui, mas vamos deixar para outra oportunidade. Essa live aqui é para pedir para vocês nos apoiarem e ajudar a desfazer esse montão de mentira que tem por aí e desnudar o PT. Lógico, tem muito influenciador aqui que não viveu, né? Não tinha idade o suficiente para entender o que aconteceu entre 2003 e 2016, quando Lula e Dilma comandavam o nosso Brasil. Então, mas com um pouco de estudo, com observação, tá? Dá para você, obviamente, saber do que aconteceu e chegar à conclusão que não podemos voltar ao passado. Você que está aqui assistindo, esse link vai ser disparado aqui, eu vou passar agora. Vocês vão receber esse arquivo aqui, eu faço o que precisa ser feito. Você que é petista e está infiltrado, já saiba de todo o seu coração e do nosso também, vocês não vão levar a presidência da República, o pirata não vai voltar para o Palácio, e a partir de agora a gente vai crescer numa energia, só que a gente precisa de você. Não tenha vergonha de defender o Bolsonaro. É hora da gente destruir essas narrativas. Então, o faça. Muito obrigado. Tamo junto. Acho que nós temos razão. Continue nos apoiando. Tá? Mas demos aqui uma introdução do que está em jogo e do que nós podemos nos livrar por ocasião das eleições do próximo dia 30. Muito obrigado a todos e Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto.